Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos hoje a luz do Divino Espírito Santo, que é exemplo de São João Eudes, que celebramos no dia de hoje, um santo do século XVII, que gastou a sua vida em prol da evangelização e do anúncio de Jesus Cristo, com determinação e com coragem, que é exemplo dele possamos dar passos cada vez mais confiantes, certos e decididos no caminho do Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Teríamos outros temas ainda a tratar antes de entrar diretamente na celebração. Mas enquanto esses temas vão aparecendo, nós vamos conversando. Eu acho que vai ser mais interessante, né? Eu estendo um pouco os ritos, a explicação dos ritos, e vão aparecendo outros temas, como, por exemplo, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo litúrgico, os ministérios e os serviços litúrgicos, a questão da música vai ir aparecendo aos poucos aí, e depois vamos ter que futuramente elaborar um projeto de sistematizar isso, né? Mas então, entramos na celebração eucarística, tornamos célebre a ação de graças a Deus, ou seja, nós nos reunimos para celebrar essa grande ação de graças a Deus. Mas antes de chegarmos para a celebração, foi aí que o padre acabou se enrolando, existem uns antecedentes que a gente precisa pensar. Talvez isso podem ser alguns preciosismos ou algumas minúcias, né? Alguns detalhes, mas que talvez nos ajudam a entender o tamanho da dinâmica celebrativa que a liturgia nos oferece, né? Muitas vezes sabemos celebrar uma coisa de um jeito e de uma forma, e não conseguimos perceber ou entender o tamanho da dinâmica celebrativa, né? Como ela é ampla, né? Como isso envolve aí uma questão muito grande. E quais, então, seriam esses antecedentes? O que eu preciso pensar antes de apresentar e explicar os ritos? O que é necessário pensar? Por que precisamos refletir? Primeira coisa que precisamos pensar: que dia será a celebração que nós vamos estudar, ou que nós vamos preparar, ou que nós vamos organizar? Essa celebração precisa ter um dia, né? Por exemplo, hoje, já aproveito e já até aviso a dona Pirila, seu Jorge, seu Neighbor, que acho que deve estar por aí também, não sei se o seu Dário está. Hoje foram umas senhoras lá na secretaria conversar com o padre, porque elas querem celebrar uma padroeira da Venezuela. E será celebrada agora no dia 8 de setembro, que para nós já é a memória da natividade de Nossa Senhora. E lá eles celebram Nossa Senhora del Valle, que, se não me engano, apareceu, tem uma história. E já é a celebração normal da matriz, nós faremos nesse dia mesmo. Será a missa normal, mas eles vão trazer a imagem e vão trazer uma introdução a quem é ela, né? Porque faz acho que 100 anos da coroação. Então, preciso saber o dia. O dia é dia 8 de setembro, uma quarta-feira. Então,
8 de setembro, memória, vamos ver se a memória é facultativa, vamos ver se é festa ou se é memória obrigatória, porque a minha cabeça hoje está bagunçada, ela não vai lembrar de cor isso. Dia 7, dia 8, Natividade de Nossa Senhora, festa. Festa litúrgica. Então, tem um ofício próprio e, nesse ofício próprio, a igreja na Venezuela celebra a sua festividade. E os venezuelanos que estarão aqui em Campinas vão participar ou presencialmente ou online. A missa vai chegar até Jundiaí, tem alguns outros lugares que também celebrarão junto com essa comunidade venezuelana que vive aqui. Então, sabendo o dia é o primeiro caminho. Não pode dizer assim, a qualquer dia. Não, precisa ter um dia. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, este dia está em que parte da semana? Porque poderia se dizer assim, está numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta ou num sábado pela manhã. São missas semanais. Não, esse dia é um domingo. Então tá. Já muda o tom da celebração. É uma celebração dominical. Mas, padre, qual que é a mudança? As celebrações semanais, elas têm menos leituras, elas têm uma forma de organização diferente, a grande maioria delas não tem hino de louvor nem profissão de fé. Então, as celebrações têm um tom menos festivo do que as celebrações dominicais, que, como eu disse semana passada, são as celebrações da festa da Páscoa semanal. A Páscoa do Senhor rezada todo domingo, que começa aí na noite do sábado, na tarde do sábado e por todo domingo. Ah, mas o senhor falou que pode ser uma festa de Nossa Senhora. Então, ela cai durante a semana. Por exemplo, a festa de Nossa Senhora, se nós formos rezar a missa é da festa, não dá para rezar outra coisa. Por quê? Porque é um ofício próprio daquele dia. É para isso que se chama esse livro aqui, que depois eu vou comprar para todas as comunidades da paróquia, chamado Diretório Litúrgico. Mas eu vou comprar já o de 2022, porque o de 2021 já está quase acabando. Então, o Diretório Litúrgico nos diz essas informações para a gente não ter que ficar aí correndo para lá e para cá. Né? Mas, achado o dia, acho se é um dia semanal, um dia ferial ou um dia dominical. Um dos dois. Eu quis colocar o ferial aí exatamente porque vocês têm um lecionário na comunidade que se chama lecionário semanal ou ferial. É a mesma coisa. Né? Achado o dia da semana, vem a outra pergunta. Em que tempo litúrgico estamos? Pode ser um tempo comum, se for um tempo pascal é diferente, tempo da quaresma é diferente, um tempo da advento é diferente. Se for as oitavas de Páscoa e de Natal, totalmente diferente. Se for o tríduo pascal é diferente. Então eu preciso saber o tempo, porque a liturgia tem ritmos próprios em cada tempo. Então, se eu vou celebrar, eu preciso tomar consciência de tudo isso. Dia da semana, tempo litúrgico. Próximo, onde iremos celebrar? Aqui nós saímos da preparação litúrgica para a organização do espaço celebrativo. Vamos celebrar dentro da igreja? Vamos celebrar fora da igreja? Vamos celebrar numa casa? Onde vai ser o espaço celebrativo? O que nós precisamos providenciar? Por exemplo, façamos uma troca um dia e ao invés do pessoal da comunidade Rosa Mística organizar a missa numa casa, por exemplo, coloca o pessoal do Bosque para organizar a missa e o pessoal da Rosa Mística vai organizar a missa no Bosque, na Nossa Senhora das Graças. É totalmente diferente. Para o pessoal da Rosa Mística que vai no Bosque, pode ser até um pouco mais tranquilo, porque as coisas já estão ali, mas a gente sabe onde estão.
para o pessoal que vai da Nossa Senhora das Graças no Bosque, na Rosa Mística, se eles não se atentarem, não vai ter hóstia, não vai ter vinho, não vai ter missal, não vai ter cálice, precisa levar tudo. Então, eu preciso pensar aonde ela vai ser rezado. É possível, né? Não tem sol, tem chuva, tem essas proteções necessárias até para zelar pelo sagrado. Onde vamos celebrar? O que será celebrado? A Eucaristia? Só. Celebração eucarística. Ou será a celebração eucarística com a festa do padroeiro? Ou será a celebração eucarística com sacramento, batismo, crisma, eucaristia, unção dos enfermos, sacramento da ordem? Então pode ser só a celebração eucarística, ou pode ser a celebração eucarística com outros sacramentos ou com outros eventos juntos. Bênção de bodas de prata, bênção de bodas de ouro, uma bênção para as pessoas que saem em peregrinação, ou seja, com sacramental. Pode conter aí um outro conjunto dentro dessa celebração. Mais ainda, vamos ter música? Vai ter canto na celebração ou ela será sem música? Mas, padre, é possível rezar uma missa sem música? Sim. A antiga missa é chamada missa seca. Não tem canto. Todos os cantos são rezados. Existia isso também, sem nenhuma dificuldade. Ou se canta só as partes fixas. O que são partes fixas? Veremos daqui a pouco. Teremos ministérios e serviços litúrgicos, leitores, acólitos, acolhida na porta da igreja. O que nós teremos? Teremos comentadores ou não? Quais são os outros serviços que nós teremos? Ministros da Eucaristia, e tanto agora nós temos pessoa que distribui álcool, tem uma lista aí de serviços necessários, o serviço da transmissão, por exemplo. Vamos ter esses serviços? Não vamos ter? Como vamos organizar isso? Padre, mas uma missa pode acontecer se não tiver leitores? Pode o padre ler. Eu estive uma vez na Espanha, foi a primeira vez que eu ouvi isso. E, se não me engano, foi num domingo, ou no domingo ou no sábado à noite, mas acho que foi num domingo. Eu e minha mãe fomos à missa, na igreja de São José, em Madrid, em frente acho que a Praça de Espanha, alguma coisa assim. E quando chegamos à missa, era uma missa de domingo mesmo, mas eu não sei se era no sábado à noite ou era no domingo à tarde. O padre fez tudo. Ele leu, ele rezou, ele abriu a porta, ele fechou a porta e expulsou todo mundo embora. Em 20 minutos ele acabou a missa. 25, mais ou menos, para ser mais justo. Mas pode ler, não tem questão. Ele pode fazer o serviço de altar, vocês já viram o padre fazer, né? No tempo da pandemia, ele vai lá, ele mesmo se serve, mas precisa ter alguém para pôr os objetos ali. Se não tiver, também tem que organizar tudo isso. Então, por que eu quis falar de todos esses antecedentes? Para dizer de que missa nós vamos falar. Porque senão podemos partir de uma comparação de uma missa com outra. Algumas coisas vão mudar. Mas eu fiz uma escolha por uma missa que seria uma missa de domingo, então vamos dizer assim, vulgarmente, uma missa completa. Ela vai ter aí toda a solenidade, que é uma missa de domingo, ou no entardecer do sábado, né? Também chamado de primeiras vésperas do domingo. Uma missa do tempo comum, então não inseriremos aí alguns detalhes próprios de cada tempo, mas eu vou falar. Então,
tem hino de louvor, não tem hino de louvor, é feito assim ou é feito assim, em alguns momentos. Então, uma celebração de domingo numa igreja, sem nenhum outro sacramento ou sacramental, para a gente deixar mais limpo a explicação, com uma equipe de canto para cantar de canto litúrgico, e os serviços aí necessários que eu vou listando durante as explicações. Isso é para a gente ter consciência do que vai ser falado, porque senão, um dia vocês podem chegar e falar, mas o padre Leonardo ensinou que na missa tem que ter hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. E eu chego na missa de quarta-feira e não tem. Mas como que não tem? Então, porque é uma missa semanal. Ah, mas eu chego na quarta-feira, o padre Leonardo diz que é uma missa semanal e tem glória. Sim, porque é uma festa ou uma solenidade, como vai ser o caso do dia 8 de setembro. Como é o caso, aí não vai ser, porque dia 15 caiu já no domingo, como é o caso do dia 12 de outubro, uma solenidade, então tem tudo o que se tem numa celebração dominical, né? Então, só para a gente se localizar um pouco. Vamos lá, então nós vamos falar sobre a celebração eucarística. Eu gastei tempo para falar um pouco desses antecedentes, até porque quando se vai preparar a celebração, as equipes de preparação precisam trazer sempre na consciência isso, porque senão não sabem bem o que estão celebrando, né? Precisa se organizar. A celebração eucarística tem algumas partes, né? Inicialmente, talvez a palavra não seja a melhor, mas é a mais usada. Nós dizemos que a celebração eucarística se organiza em duas mesas, ou duas partes fundamentais. A primeira delas é a celebração da palavra, a mesa da palavra, ou a liturgia da palavra, não é a celebração da palavra, me desculpe, mas é a mesa da palavra, ou a liturgia da palavra, e a mesa da Eucaristia e a liturgia da Eucaristia. Estes dois grandes momentos celebrativos e rituais são os centros da liturgia, da celebração eucarística. O centro não é a consagração e o centro não é o evangelho. O centro são as duas partes. Mas, padre, um centro dividido em duas partes até isso dá-nos a entender que nos convida a entender que a celebração eucarística é um todo. Então, quando você me pergunta assim, padre, se eu chego atrasado à missa, daqui a pouco vocês vão ver aí que eu vou comentar sobre isso. Se eu chego atrasado à missa, a partir de que momento que eu preciso chegar para ela ser válida? Você tem que ouvir o evangelho sendo proclamado. O certo é chegar. É, o certo é chegar exatamente no tempo correto, antes da missa começar. Mas chegando até ouvir o evangelho e daí para frente. Ah, eu não posso entrar só na fila de comunhão? Não. Participar da celebração para ser validamente a sua celebração, ela necessita, pelo menos, ter ouvido o evangelho. Começar a partir dali, no mínimo. É essencial isso. Essas duas partes, elas têm outras duas que iniciam e finalizam. Então, o recheio está ali e a massa do bolo são os ritos iniciais e os ritos finais. Mas é importante entender que você pode fazer um recheio delicioso se a massa foi ruim, se a massa tiver gosto de ovo,
Se a massa for dura, se a massa for seca, você estraga o recheio. Então, os ritos iniciais e finais, por mais que eles sejam simples, e alguns bem simples, como é o caso do rito final, mas eles completam, né? Eles integram esse todo da celebração eucarística. Eles organizam esse grande processo que é o celebrar a Eucaristia. Então, é importante que nós nos organizemos para isso, né? Para tomar parte do todo e não só tomar parte de algum pedaço ou de uma parte só, né? Dos ritos iniciais até os ritos finais, nós integramos esse todo, esse conjunto celebrativo. Então vamos lá. Dado toda essa introdução, nós entramos na parte de hoje, os ritos iniciais. Os ritos iniciais são compostos de algumas partes. Para que a gente possa estudar, a gente divide. Então, procissão de entrada e a antífona, o sinal da cruz e a saudação, a introdução no mistério celebrado, o ato penitencial, o glória ou hino de louvor e a oração coleta. Este é o conjunto que compõe a, a celebração ritual, vamos assim dizer, no início dela. Eu esqueci de comentar um detalhe lá antes e queria comentar aqui, né? Vocês ouviram essa polêmica para lá e para cá sobre o rito da missa em latim ou o rito da missa em português, se é o missal de 62, se é o missal de João Paulo II, de Paulo VI. Essa questão também entra em jogo. Como o nosso rito oficial é esse que vai ser ensinado, o outro rito, do qual eu não detenho muita clareza, eu não vou me ater a ele. Pode ser que alguns detalhes eu possa me ater, o altar voltado para o povo, o altar voltado para Deus, o padre virado aqui ou virado ali, a celebração acontecendo nesse rito ou naquele, mas é preciso entender que, oficialmente, o nosso rito é o rito do missal de Paulo VI, ainda que a tradução do João Paulo II não saiu. Por que se fala o missal do Papa? Porque foi o missal que ele mandou refazer, ou que ele mandou fazer, no caso de Pio V, no caso de Leão, cada um fez um missal. Paulo VI fez um missal, que é um novo missal romano. João Paulo II fez uma reforma nele, que é este que está em fase final de tradução, e acreditamos aí que algum dia ele ficará pronto, mas já faz muito tempo que João Paulo II morreu e a gente não conseguiu traduzi-lo ainda. Mas as explicações já são do novo missal. Por mais que o rito vai mudar pouca coisa, o que vão mudar mesmo são algumas orações e algumas partes da oração eucarística. Mas tudo está aí nesse conjunto. Bom? Porque se nós formos para o rito de 62, que é a missa em latim, os ritos iniciais são outros, e aí quase o conjunto todo da missa é diferente, a forma de rezar. Por isso, o convite é para que nós entendamos o rito do qual a gente celebra, né? E o rito que a gente vivencia aí aos domingos e durante a semana. Então, vamos seguir. Antes de seguirmos, vocês vão falar assim, o padre só enrola, ele não entra no assunto. Mas antes disso, antes de entrarmos na explicação do rito, tem uma perguntinha para vocês e para mim.
Como me preparo para chegar à celebração eucarística? É uma perguntinha. Correndo atrasado ou chego com tempo, assento, tomo meu lugar? Né? Como que eu me organizo para ir à celebração eucarística? Eu me programo ou simplesmente eu vou caminhando, eu vou fazendo as coisas, deu, eu entro, rezo e vou para outro lugar e faço outra coisa? É importante tomarmos consciência que, para bem celebrarmos, é preciso nos prepararmos para isso. É preciso que eu me decida, né? Então, eu tomo a decisão de participar. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro. A dona Cristina e o seu Nelson. O seu Nelson decidiu levar a Cristina num teatro para assistir uma peça de teatro. E aí, o teatro é bastante concorrido, então o que que ele faz antes? Ele vai lá e compra o ingresso. Ou você pode presencialmente comprar o ingresso, ou você entra no site e compra o ingresso. Então, ao comprar o ingresso, ele já sabe que no dia tal, a hora tal, eles vão. Aí ele convida a Cristina e fala: vamos junto. E vão lá os dois. Mas já se preparam para aquilo que vai ser feito. Então, é importante que nós tomemos consciência disso. Né? Como que eu posso me preparar para ir à celebração eucarística? Então, a primeira coisa é essa tomada de consciência. Então, eu vou à missa amanhã às 10 horas da manhã. Para eu chegar lá às 10 horas da manhã amanhã, eu preciso acordar a tal hora, eu preciso me arrumar, tomar um café, eu preciso tomar um café uma hora antes, porque é bom estar em jejum. A igreja recomenda o jejum antes de chegar à celebração, né? Então, esse jejum antecede aí a comunhão, para estar preparado, para não estar também. O pessoal fala assim, mas o jejum serve para quê? Para não se estar empanturrado, tupido de comida e não sei o quê, nem consegue participar direito. Mas também para preparar o seu corpo, o seu organismo, né? Esse exercício de receber aquilo que é o principal, o Cristo. Então eu me preparo para isso. Claro, as pessoas que não podem fazer jejum, não podem fazer jejum. Então eu tomo a decisão de ir. E nessa decisão de ir, eu me organizo para isso. E a primeira coisa que eu preciso me organizar é para chegar com tempo. Chegar, acalmar o coração, né? Chegar no lugar, cumprimentar as pessoas. Hoje nós estamos podendo cumprimentar muito pouco, né? Mas conversar, trocar uma ideia, criar ali um vínculo, né? Cumprimentar, porque às vezes se faz isso lá dentro da igreja, não é lá o lugar. Nós teríamos que ter um lugar aqui fora, né? Onde as pessoas se encontram, conversam, trocam ideias, falam do que aconteceu no dia a dia, né? Nas igrejas, antigamente, quando as pessoas, principalmente nas roças, né? As pessoas andavam aí meia hora, uma hora, 5 quilômetros, 10 quilômetros, às vezes até mais do que isso para ir à missa. Muitas vezes a pessoa ia à missa de chinelo, chegava na casa do parente na cidade, lavava o pé, calçava a meia, o sapato, e entrava para a missa, se limpava, se penteava direitinho para entrar. Então, você chega antes, você se prepara, você se organiza. As igrejas, por exemplo, a ideia do pórtico, né, do lugar que você entra, é esse lugar de encontro. Nós temos, aqui nenhuma igreja tem isso.
né? A única que tinha, mas tinha uma escadaria, era a Santa Isabel, não tinha um pórtico. Mas um pórtico é uma entrada. Vocês conhecem a catedral, por exemplo. A catedral, logo que você sobe da escadaria, ela tem uma área na frente. Aquela área na frente, antes da porta de entrada, que é aquele vitral gigantesco, porta de entrada não é aquela porta grande da catedral. Porta de entrada é aquele que tem o vitral da noiva da cidade. Aquele ali é o pórtico. O que falta ali é o que não se tinha nessa época que construiu a catedral. Um banheiro, um bebedouro, uma coisa assim, para que as pessoas que necessitem possam fazer isso na parte de fora da igreja, né? Na parte extra. Por quê? Quando eu entro na nave da igreja, no corpo da igreja, eu entro lá para rezar. Ao entrar na nave da igreja, nós entramos para rezar. Como as nossas igrejas carecem de espaço, porque às vezes nós não temos condição de comprar terrenos grandes, etc., nos falta exatamente isso. Por exemplo, a São João tem um lugar interessante, a São João Batista, né? Você entra, você sobe a escadinha ali, ali tem um átriozinho antes de você entrar dentro da igreja. Exatamente é essa a ideia. É um lugar onde as pessoas podem se encontrar, conversar, e até se colocava a porta corta-vento exatamente para isso, para separar o átrio do lugar celebrativo, né? Do lugar da oração, da vivência, né? Desse lugar onde a comunidade se reúne exatamente para celebrar o sagrado. Eu cumprimento as pessoas, converso, entro na igreja, entro na nave, né, na nave principal. E ali eu vou me colocar em oração. Às vezes o Santíssimo está já no centro do altar, ou pode estar numa capela, mas aquele ambiente já é um ambiente de oração. Eu me acomodo, acho o meu lugar, às vezes tem um lugar para sentar, às vezes não tem. Eu acho o meu lugar que eu vou ficar e me acalmo. Agora eu já estou ali para celebrar. Então, vamos tomar parte disso. Rezo, me coloco diante do Senhor, pode fazer a sua oração pessoal, ajoelhado ou em pé ou sentado, mas é um momento de acalmar-se e começar a preparar-se para bem celebrar a Eucaristia, para bem vivenciar aquele momento celebrativo. Ah, padre, mas aí surge uma criança que grita. Qual é o problema? Se a criança não puder ir na igreja, ela vai ficar onde? E os pais como vão à igreja? Ah, mas o pai e a mãe têm que controlar por um esparadrapo na boca da criança. Ponha para você ver. Ponha que ela grita. Criança é criança. Criança, para mim, é a única pessoinha que tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Corre, vai, vem. Só tem que tomar cuidado para não se matar, porque às vezes tem umas meio muito levada que escorrega, cai de escada, etc e tal. Mas quem tem que estar calmo para participar sou eu. Eu queria que as pessoas que reclamam das crianças que vão na igreja rezassem casamentos, assistissem os matrimônios. Aí eu queria ver. Que é você ver o fotógrafo entrar com a câmera na sua frente, é você ver os noivos ficarem se olhando e você fala e eles não prestam atenção, é ver aquele monte de gente que você fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Ninguém responde. Aí você diz, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não responde nem um amém. Senta a hora que quiser, levanta a hora que quiser. Isso sim é não só falta de educação, como não entender o que está sendo feito. Agora, as crianças correrem no, no domingo, o irmão do Mateus, eu acho que é Ian, acho que se não me engano ele chama Ian.
Estava animadinho. Ele é pequeno, ele é animadinho. E a avó não estava nem aguentando segurar, coitada. Ela teve que sair um pouco, porque eu sei que os pais passam vergonha, né? Os avós e tal. Mas se não é o que eu digo, se não trouxerem na igreja, aonde vão levar? Não tem onde levar. Claro, quando nós voltarmos à organização melhor, os pequeninos do Senhor ajudam muito nisso, porque dão um outro ritmo, né? Levam as crianças, fazem um outro trabalho de evangelização com elas, tal. Mas nós não podemos estar irritados simplesmente porque uma criança corre ou lá ou cá. Eu preciso estar bem, eu preciso estar decidido, eu preciso querer celebrar, eu preciso querer tomar parte daquela celebração. E aí ninguém me tira a paciência. Agora, se eu chego esbaforido em cima da hora, não acho lugar, não tem isso, não tem aquilo, aí já entro na igreja, ô, dona Maria, boa noite, tudo bem com a senhora, não sei o quê. Aí sim, eu realmente estou atrapalhando, porque eu não percebi, eu tenho que ter consciência. As crianças ainda não conseguem ter consciência, mas eu preciso ter consciência. Se eu cheguei atrasado, chegue com discrição. Né? Não estou falando que não pode celebrar, mas o melhor é chegar antes. Né? Poder acalmar-se, tomar o seu lugar e vamos para a celebração. Ela começa, eu gosto de dizer que a celebração eucarística já começa em casa. Quando eu me decido por participar, quando eu me decido por estar lá presente, né? Eu já crio em mim essa expectativa e essa alegria de ir na casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém às suas portas. Começamos a celebração iniciando com essa decisão de tomar parte. Começa o canto de entrada, procissão de entrada, acompanhado da antífona, ou também chamado canto de entrada. A procissão, se ela tem aí uma solenidade importante, ou se quer dar a ela uma solenidade, pode-se usar em incenso. Então, vocês estão vendo um senhor aqui vestido com uma... Essas vestes brancas todas aqui são chamadas sobrepelice, né? A veste que vai por cima. Esse que está de roxinho por baixo, de violaço, ele é o cerimoniário. Ao lado dele tem um moço com uma urninha na mão. Isso é chamado naveta. É porque parece uma navezinha, né? Por isso que é naveta, parece um barco, uma nau. E ao lado dele tem um outro senhor com um turíbulo. Né? O incenso é usado sempre em celebrações solenes. Pode ser usado em todas. Então, todos os domingos pode-se usar incenso. Além disso, a cruz processional, seguido, ladeada por duas velas. A cruz está sempre à frente de toda a procissão. Mas, padre, aqui está o incenso. Por que o incenso vai à frente? Porque o incenso eleva a Deus as nossas preces com um suave odor. É bonito isso, né? A nossa prece sobe ao céu com este cheiro gostoso. As pessoas às vezes não gostam do cheiro de incenso, mas o incenso é bastante cheiroso, é uma resina cheirosa. E então, por isso que a procissão que inicia, ela já inicia acolhendo a intenção de toda aquela assembleia celebrante. E qual é a intenção dessa assembleia celebrante? Caminhar ao encontro do Senhor. A procissão de entrada marca esta igreja a caminho. Por isso que o Cristo vai à frente. Quem nos guia, quem nos conduz é o Cristo, e o Cristo que está lá na cruz, é o Cristo crucificado. O mesmo Cristo que deve estar no presbitério é o Cristo que puxa a procissão de entrada.
Padre, se a celebração não for tão solene, se a gente não tiver condição de ter incenso, eu posso pôr a cruz processional, como é chamada essa cruz grande que vai no início. A única diferença é que ela tem um cabo alto, né? Por isso que ela é chamada de processional, porque ela é vista por toda a procissão. Sempre que se quer ver o começo da procissão, você procura onde está a cruz. Onde está a cruz é o começo da procissão. A cruz pode estar à frente de todas as procissões de entrada em todas as missas? Sim, sem nenhuma dificuldade. Pode estar até sem as duas velas ladeando. Pode ser só a cruz processional. A cruz, seguido dos que vão fazer o serviço, podem ser os ministros, ou os leitores, ou os acólitos. A ordem depende do jeito que quiser organizar, né? É a paróquia que organiza, isso não tem problema. Logo atrás da cruz vem os serviços litúrgicos. E depois, diáconos, seminaristas, diáconos, presbíteros e bispos. Mas ali vem leitor, acólito, ministros, seminaristas que vão estar aí nos ofícios litúrgicos necessários. Mas a procissão de entrada traz a cruz. O nosso símbolo fundante da fé é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nela que está o sinal da nossa salvação. Por isso que ela vai à frente. Todo o povo que caminha na direção do seu Senhor tem o Cristo à frente. E a procissão de entrada marca esta igreja a caminho. Essa igreja que vai ao encontro do seu Senhor. Não somos uma igreja estática. Caminhamos ao encontro desse Senhor. E mesmo que eu esteja sentado no banco, ou esteja de pé, no caso da procissão de entrada, porque devemos ficar em pé, eu também tomo parte dessa celebração, dessa procissão. Por isso que a procissão de entrada não é para acolher os celebrantes, nem os ministros, nem o padre Leonardo, nem o padre Jonas, nem os seminaristas. A procissão de entrada é para iniciar a celebração. Cadê? Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, começa o canto de entrada. Só fala do canto, não fala da entrada em si. Então, é essa entrada, essa igreja que caminha. As celebrações mais festivas ganham entradas muito mais bonitas e suntuosas. Mas isso é a cara da celebração que está sendo rezada. Né? Como eu disse, incenso, duas velas e cruz não é suntuosidade nenhuma. É celebrar a solenidade daquela celebração dominical, que é a Páscoa do Senhor. Às vezes nós começamos a igualar as coisas e não fazemos, mas, por exemplo, a procissão de entrada é algo fundamental. E por que ela passa no meio do povo? Exatamente para dar a essa ideia, né, de que todo aquele povo participa. Nunca na igreja o povo entrou todo. Sempre vai entrando aos poucos, assenta-se ou se organiza e tem-se início a procissão de entrada. Mas aquela procissão de entrada está representado toda a Assembleia Celebrante. Todo mundo está presente ali. E esta procissão é seguida de um canto processional. Então, quer dizer que é um canto para a procissão acontecer. A hora que a procissão se encerra ou se dá início aos ritos, a saudação inicial, encerra-se o canto. O canto não é para ser cantado porque ele é bonito. O canto é para ser cantado porque ele acompanha a procissão. E ele pode ser uma antífona, por exemplo, a antífona desse final de semana. Grande sinal apareceu no céu, uma mulher que tem o sol por manto, a lua sob os pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça. Ou, alegremo-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra da Virgem Maria. Os anjos se alegram pela sua assunção
e dão glória ao Filho de Deus. Isso é o canto de entrada. Eu queria me abster de uma maior dedicação à questão da música, pois nós podemos criar um momento só para isso, que eu acho que vai render mais, porque a gente cria uma possibilidade de diálogo melhor, né? Mas só para entender, a antífona é oficialmente, no Brasil, o canto de entrada. E normalmente ela vem seguida de um salmo quando o canto precisa se estender um pouco, ou senão só esse refrão já já resolve a questão. Por exemplo, na matriz, isso acontece bastante, né? Como a igreja é pequena, só a antífona muitas vezes já é suficiente para entrar a posição de entrada. Padre, mas a gente precisa discutir a questão de músicas e tal. Então, por isso que eu peço, vamos ter aí vamos entender os ritos todos e depois a gente para tratar só da música, porque aí ela tem características muito próprias e coisas que eu preciso ensinar ou dizer de uma forma separada, né? Mas o importante é saber, a música acompanha a procissão. Chegado ao altar, nós temos a saudação ao altar e ao povo reunido. A saudação, ela pode ser uma vênia quando se inclina o tronco, né, a parte do peito aqui, a cabeça profundamente. O que é feito em quase todas as nossas igrejas, acho que em todas elas. Você faz uma vênia, uma inclinação. Depois de feito a vênia, o padre beija o altar junto com os diáconos. Caso o sacrário esteja atrás do altar, como algumas igrejas ainda conservam, então o que você faz? Genuflexão. Joelho direito no chão, joelho esquerdo no chão também, mas ele fica em sinal de perpendicular, né? Você coloca um joelho no chão. É um sinal de reverência. Quando é a Sexta-feira Santa, essa reverência é feita pela prostração. Então, essa inclinação é para saudar o altar, porque o altar é Cristo. Feito essa saudação, então, o padre, os ministros, os diáconos, todos aqueles que passam em frente ao altar precisam fazer essa inclinação sempre, porque o altar é Cristo, não é só na celebração que ele é Cristo, não. Por isso que aquela mesa, ela é dedicada a isso. Ela não pode ficar sendo usada para outra coisa. Se eu for desfazer de um altar, eu tenho que descaracterizá-lo. Eu não posso tirar o altar da comunidade porque fez um altar novo e pegar aquela mesa e usar para pôr na festa. Não, eu descaracterizo ou eu uso a madeira para uma outra finalidade. Mas eu não posso usar daquela forma que ela estava, porque ele tem uma destinação própria. Ou senão eu coloco fogo se for madeira, ou se tiver estragado, tá. Feita a veneração, beija o altar, e agora todos reverenciam, quem beija são só os ministros ordenados, padres, bispos e diáconos. Chegado, o padre incensa o altar, incensa a cruz e incensa o padroeiro da igreja, normalmente, ou a imagem de Nossa Senhora, mas geralmente o padroeiro e Nossa Senhora são incensados logo no início. Depõe o turíbulo com o turiferário e o canto se encerra. Vamos dar início à saudação. Qual é a saudação? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre, não é agora que começa a missa, então vocês perceberam que antes do sinal da cruz teve muita coisa para acontecer? Não foi o sinal da cruz que resolveu tudo. Teve muita coisa antes para acontecer.
Feito o sinal da cruz, o padre vai fazer uma saudação. Qual é a saudação? Nós temos alguns exemplos aprovados pelo Brasil. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, estejam convosco. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. E o povo responde o quê? Com uma outra saudação. Uma saudação alegre e festiva. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ou seja, o padre acolhe a todos em nome do Senhor e o povo acolhe-se a essa presença do Senhor, louvando esse próprio Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esta saudação, as três últimas, são bíblicas, as outras são inspiradas em saudações bíblicas. A missa começa com o sinal da cruz e essa saudação. Quando vier o bispo, pode ser que ele diga, o Senhor esteja convosco. Ou quando o padre também inventa, às vezes, de dizer isso, né? O Senhor esteja convosco. E o povo responde, ele está no meio de nós. Também é uma saudação, ou o amor de Cristo nos uniu. Existe essa saudação também inicial, né? Essa forma de acolher a Assembleia. Então, é uma forma de abrir essa celebração, evocando, então, esse grande Deus que nos reúne, esse Deus que nos acolhe para celebrarmos juntos. Feita a saudação ao povo, o sacerdote, o diácono ou outro ministro pode, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia. Então, é aqui que tem um ponto importante, né? A introdução ao mistério celebrado. Vocês podem ver que todo domingo, a hora que eu digo isso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco, vocês respondem, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, e eu vou dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e começo a dizer, hoje, 12º domingo do tempo comum, hoje, solenidade da Assunção da Virgem Maria. A liturgia de hoje nos faz um convite, o convite a acolhermos nessa bonita festa de Maria, que vai ao encontro do Senhor, que é levada pelos anjos aos céus. Nessa grande festa, nós somos chamados por Deus a também nos prepararmos nesse caminho. Maria é aquela que, preservada por Deus do pecado, é acolhida pelo Senhor no céu. Ponto. Essa introdução no mistério, ela é importante porque ela nos faz o grande convite para sabermos aonde estamos. Porque aí nesse início você pode dizer, e hoje também nos unimos às crianças que vão participar pela primeira vez do banquete eucarístico. Hoje também nos unimos ao casal João e Maria que vão celebrar o matrimônio. Hoje nos unimos a esse. Então, essa introdução é um pouco para trazer a motivação do tempo e do mistério que está sendo celebrado e alguma motivação local. Por exemplo, rezamos por todos os religiosos e religiosas, pelas vocações sacerdotais,
pelos nossos pais, pelas nossas mães. Você pode trazer isso como aquele pedido que foi feito. Ah, o Papa nos pediu hoje para celebrarmos pela paz no mundo. Você traz a motivação já logo no início, né? É isso que nós estamos rezando. Isso ajuda e motiva os fiéis a entenderem aonde estamos, né? Qual é o tempo que estamos, qual é o momento que estamos, para entrarmos bem nessa celebração, né? Para conseguirmos vivenciar bem esse mistério. E aí, eu vou acabar limitando nessa parte hoje, mas aí vai ter uma discussão interessante, que é em torno da discussão, porque eu já quero comentar isso, que aí depois vai dar pano para manga para outros comentários, que é a discussão em torno dos comentários. Vocês perceberam que eu não falei de comentários aqui em nenhum lugar? Falei que tem alguém que vai ter um comentarista ou alguém que vai dar o passo, nem está aqui nos ritos iniciais, né? Não tem o comentarista. Por quê? Para que servia o comentarista? O comentarista, ele tinha o intuito de duas coisas. Uma primeira, ler as intenções, e aí a gente precisa colocar essas intenções entre aspas, que são essas motivações pelas quais nós estamos rezando essa celebração. Não são bem intenções, são motivações que trazemos no nosso coração. Essas intenções remetem a um passado aí longínquo, século XVIII, século XIX, onde a igreja usava dessas intenções como forma de arrecadação financeira. Até outro dia, as pessoas iam marcar a missa e levavam uma contribuição como forma de arrecadação financeira, principalmente porque precisamos lembrar que não existiu dízimo nas igrejas. O dízimo é que deve sustentar a igreja. A pessoa, se ela quiser fazer uma contribuição, ela faz uma oferta. Mas existia uma tabela chamada tabela de emolumentos, a tabela que disciplina o valor das coisas litúrgicas ou daquilo que vai ser celebrado. Então, você vai rezar uma missa com intenção individual. Existia várias intenções. Só vai poder rezar por um defunto, ou só vai rezar público para todos. Mas o que aconteceu? Essas intenções começaram a ser inseridas uma após a outra numa quantidade grande, porque as pessoas não sabem que hora elas mesmas podem rezar. Então, elas precisam ser ditas antes da missa. E, no intuito, essas intenções têm um momento próprio dentro da missa para ser rezado. E cada pessoa pode rezar pela sua, só que vai ficar isso para a semana que vem. Então, o comentarista tinha essa missão de ler as intenções. Segundo, o comentarista tinha a missão de introduzir a Assembleia naquilo que ia ser rezado. Por quê? Porque a missa era rezada em latim. Então, a pessoa que fazia o comentário era para esclarecer o que ia ser rezado. Hoje é a missa da quarta-feira de cinzas e etc. E ele aproveitava e explicava algumas coisas que iam acontecer e tal. E aí iniciava, porque no meio da missa não existiam os comentários. Pouco a pouco, esses comentários vão sumindo, e com a graça de Deus, eles vão sumir definitivamente, porque eles não têm sentido litúrgico. E as intenções, aos poucos, nós precisamos ensinar as pessoas delas mesmas rezarem, né?
mas não tem nenhum problema marcar uma missa, eu quero comemorar 1 ano de falecimento, 2 anos, eu quero rezar pelo meu defunto, não tem problema. Mas tem pessoas que rezam todos os dias, todas as missas que vão. Aí é o exemplo da pessoa que não consegue fazer isso dentro da liturgia, até porque não sabe. Então, os comentários, eles se tornam cada vez mais desnecessários, mesmo durante a celebração e mesmo no início. Mas, padre, como que vai começar a celebração? Ora, um dos cantores ou um das pessoas que ali estejam, fica em pé, boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje nos reunimos para celebrar a ação de graças ao Senhor. Fiquemos em pé e vamos juntos, cantando, iniciarmos essa celebração. Pronto. Começa a cantoria, e aí começa a procissão de entrada, e a celebração vai ser introduzida pelo presidente no início, logo após a saudação. Eu prefiro parar aqui porque o resto vai incumpridar muito e nós temos tempo, não estou preocupado com isso. Acho que a gente tem que ir trabalhando aos poucos e com tranquilidade. E aí eu queria ouvir um pouco vocês que estão muito quietinhos. Deixa eu só parar, que aí fica mais fácil. Vamos lá, Bruna, comece a sabatina. Nós já temos aqui 2 questões, uma delas acho que o senhor já acabou respondendo, né, sem perceber, sem saber. A Cris perguntou o nome do livro, aquele que o senhor consulta, consulta no começo, né? Se é uma festa, se é uma memória, só para confirmar. Bom, esse daqui. Diretório litúrgico. Para a paróquia eu já vou falar que eu já vou comprar para todo mundo, porque eu encomendo pela CNBB, sai até mais barato. E você me desculpe de usar o seu nome, viu, Cristina e Nelson? Mas é porque é o casal que veio na minha cabeça. Sem problemas, padre, fica à vontade. Então esse daqui é um livro por ano, usa e depois põe no reciclável e compra um novo. As instruções e as explicações eu tiro deste, ó, que é chamado Instrução Geral do Missal Romano. Depois eu vou tirar uma foto dele e põe num slide. É o texto oficial, que já é o texto feito pelo Papa João Paulo II e que foi traduzido em 2013, então ele é usado já como texto oficial. Ele traz toda a explicação que está no início do missal. Certo. Temos só mais uma aqui, é da Cris também. É uma pergunta muito interessante. O senhor comentou que, no mínimo, a pessoa precisa chegar e ouvir o evangelho, né, para ela participar da missa. Aí a questão dela, se ela chegar depois do ato penitencial, ela pode participar da Eucaristia? Pode, porque ela vai ouvir, né? Não tem problema. Por isso que eu até não quis entrar no ato penitencial, porque nós vamos ter que discutir uma coisa essencial, que é a diferença do sacramento da reconciliação e ato penitencial. Nós igualamos as duas coisas. Parece que no início da celebração, o fato de pedirmos perdão parece que é a mesma coisa do sacramento da reconciliação. Então, nós vamos fazer uma diferença disso. Por isso que eu quis parar exatamente para começar na próxima encontro a partir daí. Mas pode chegar. Chegando, ouvindo o evangelho, você pode, e claro, estando em estado de graça, etc. Você pode comungar, você participou daquela celebração. Como diz o problema que correu aí pela internet, né? Você cumpriu o preceito. É péssimo isso, né? Porque dizer que cumpriu o preceito é coisa antiga. Você participou. É muito mais bonito dizer que participou.
Eu até perguntei isso, padre, porque, tipo, na catequese, no crisma, né, eles sempre perguntam, principalmente o pessoal, os adolescentes, que hora tem que chegar na missa, né? E eu sempre uso o exemplo do jogo de futebol, de basquete, de vôlei. Eu falo, que hora começa o jogo? Quando o juiz apita. Então, o jogo começa quando o juiz apita e o jogo termina quando o juiz apita. Então, a missa começa quando o padre entra e termina quando o padre sai. Sim. E daí eu sempre falo assim, ó, tem que chegar, pelo menos, tem que se penitenciar antes. Então, daí eu tô meio equivocada. Não, mas é o exercício de chegar antes, é o exercício de querer participar, né? Então, eu vou lá, eu me organizo, eu me empolgo, Então, porque eu quero participar daquilo. E é uma coisa interessante, porque quando eu era criança, na minha cidade tinha o TFP, Tradição, Família e Propriedade. Sim. Eles entravam a gente chamava de paletózinho, né? Porque eles andavam todos de terno, né? Era muito interessante, porque eles entravam na missa, na hora do evangelho, daí eles comungavam e iam embora. Sim. E daí acho que o padre não podia negar, né? Porque eles já tinham acompanhado o evangelho, né? Acho que daí faz todo sentido disso tudo, né? Mas o intuito é participar do todo, né? A pessoa dizer que ela vai para participar de uma parte só, é a mesma coisa que eu já posso até dizer adiantando, né? Quantas vezes eu posso participar da missa? Posso comungar 2 vezes no mesmo dia? Como existia um vício antes do concílio das pessoas irem na igreja só para comungar, então o direito organizou que até 2 vezes por dia você pode comungar. Mas já diz, não é necessário, você pode comungar uma única vez e é o suficiente. Ah, padre, mas eu fui à missa 2 vezes porque eu sou ministro, porque eu estou cantando, porque eu ajudei. Os meninos, por exemplo, que vão ajudar os seminaristas, às vezes comungam 4 vezes na missa, né? Porque estão ali no serviço, estão em todas as missas, mas o fiel participando bem de uma missa está ótimo. Não é porque uma não valeu, né? Às vezes se dizia assim, acho que uma não valeu, eu vou participar de outra. Fale, Selma. Ou é o Afonso? É o Afonso. Por que o presidente da celebração, ele diz assim, ó, que o senhor esteja convosco e não que o senhor esteja conosco, porque ele também está participando ali, né? Sim, mas ele preside. Então, ele sempre usa o vós em referência às pessoas. Por isso que a resposta é diferente. Dominus obiscum, né? O Senhor esteja convosco. A resposta em latim é Dominus obiscum et cum spiritum tuum. Ou seja, o Senhor esteja convosco, e o povo responde, e com o teu espírito também, e contigo também. A resposta brasileira se tornou, ele está no meio de nós. Ao invés de dizer que ele está, o padre diz, o Senhor esteja convosco, e você responde a ele, e contigo também. No Brasil, essa resposta se tornou ele está no meio de nós. A resposta ficou um pouco ruim. A resposta é bonita, não é ruim, não. Foi até um padre brasileiro que inventou ela, é o padre Bucho, campineiro ainda. Não é campineiro, eu acho que ele é de Limeira, alguma coisa assim. Mas era padre nosso aqui. Mas a resposta, porque aquilo é chamado diálogo celebrativo. Então, para iniciar esse momento, abre-se a oração eucarística com um diálogo. E aí, no caso da saudação episcopal, a mesma coisa. Eu desejo que Deus esteja com você. E você responde isso a mim. É a mesma coisa que eu te peço, bênção. E você diz, Deus te abençoe. Seria a bênção para vós, né? Eu te peço a sua bênção, a vossa bênção. Fale, Cris. Daí é por isso que quando é seminarista, ele fala conosco, né? Porque ele ainda não é o presidente, né?
e também porque nós não estamos numa celebração eucarística, né? Aí tem essa diferença. Como ele entra como um leigo junto com os outros leigos, e aí é conosco. Como se fosse a celebração da palavra, né? É a celebração da palavra. E o vós, nós temos aqui uma professora de português, a professora Maria Lúcia. O vós é sempre usado num pronome de tratamento, a segunda pessoa do plural, é sempre usado quando se vai referir a Deus, né? Se usa muito pouco, porque a gente não sabe conjugar os verbos na segunda pessoa do plural, então ela vai ficar brava com isso, mas acaba não se usando, né? Transforma tudo em você, né? Tudo em terceira pessoa, porque é mais fácil. Mas o certo é o vós, né? Que é um pronome mais sofisticado, mais bonito, né? Mais alguma? Não? Então tá. Tem só mais uma, padre, do Ricardo. Está perguntando por que está demorando a tradução do missal, se em Portugal já traduziu. Então, Ricardo, a tradução é feita por causa da conferência episcopal. A nossa, quando foi feito esse missal, que por acaso eu já vou denunciar um roubo, né? Esse daqui eu roubei do armário da dona Perila, esses dias, quando ela não estava lá, né? Já estou denunciando o roubo já. Já que lá tinha um e eu precisava de um para fazer as aulas, eu passei lá e peguei. Não avisei ela ainda não. Acabei de avisar agora. Esse missal, quando ele foi traduzido, por causa da pressa, o Vaticano obrigou que as duas conferências episcopais traduzissem juntas, Brasil e Portugal, e traduzissem para os países de língua portuguesa, né? Que aí junta Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e Timor-Leste. Então, eles fizeram, daqui do Brasil foi o Padre Bush e o Dom Clemente Snar, foram a Portugal, fizeram toda a tradução, acertaram e mandaram direto para o Vaticano, porque tinha um pouco essa pressa, visto que a gente não tinha um missal, né? Quando o Papa João Paulo II refaz o missal, com algumas alterações, mas as alterações, como eu disse, não são gigantescas, elas são pequenas, se fala, então, que cada conferência episcopal faça a sua tradução. Existe um lindo problema. Qual que é o problema? Quem entende latim atualmente? Aí poderíamos dizer, contrate professores das universidades que entendem latim. Aí nós temos um outro problema. O latim é eclesiástico. O latim não é o latim que é aprendido na universidade, por exemplo. Não é o mesmo latim que eu aprendi na Unicamp quando fiz filosofia. É outro latim. E não se pode fazer a tradução se ela não tiver vínculo litúrgico. Então, você não pode traduzir as palavras de qualquer jeito. Elas precisam ter uma explicação litúrgica. Então, o que decidiu o Brasil? Decidiu fazer essa tradução com os antigos padres que existiam. Um deles, que eu acho incrível, é da mesma descendência do seu Carrel. É holandês. Acho que o seu Carrel é holandês. Eu estou errado, seu Carrel? Holandês. Ele é holandês e fala português muito melhor do que nós, né? É um grande tradutor. Se juntou 4 liturgistas com 4 bispos e começaram a fazer a tradução. Só que olhem o volume disso, né? A quantidade de textos que tem. Então, se andava muito vagarosamente. Eles se reuniam 4 vezes ao ano, por uma semana. Então, quando se trocou, Dom Manuel saiu da equipe de tradução e entrou Dom Buciol, que é o bispo, Dom Armando Buciol, que é o bispo de Livramento de Nossa Senhora, o italiano, ele decidiu organizar a tradução de outra forma. Eles traduziram tudo o que faltava e sentam para revisar essa tradução, para rever como ela foi feita e organizar. Só que tem um detalhe. Cada parte que foi traduzida
precisa ser aprovada pelos bispos na Assembleia da CNBB. Então, não é que traduz e pronto. Então, traduz, vai para a Assembleia da CNBB, se vota. Se foi aprovado, bem. Se não foi aprovado, volta para a tradução. Aí só vai ser aprovado no próximo ano. Aí, depois que conseguiu a aprovação de tudo, você junta tudo isso e manda para Roma. Pelo que eu sei, o nosso está neste processo atual. Ele foi para Roma e agora está esperando a comissão de Roma aprovar a tradução para, a partir daí, ele poder ser editado. Às vezes ele vai, tem várias reformas a serem feitas, faz a reforma, é aprovado numa conferência de novo e volta para lá. Como dizem um bispo esses dias diz para mim, vai ser mais fácil esperar um novo que virá, um novo missal. É que o Papa Francisco já decidiu que não vai fazer um missal, que não, porque o projeto era reformar o missal a cada 20 anos. O Papa Francisco decidiu que não vai reformar. Então, utilizaremos esse quando conseguir a tradução. Né? Existe um detalhe aí, que quando eu falar de oração eucarística, eu vou citar isso, possivelmente vai mudar uma palavra na consagração. E essa palavra aí, ela tem uma discussão bastante grande aí na mudança. Mas a demora, Ricardo, é por isso. Estamos esperando um dia que vier. E aí tem essas coisas de direitos autorais, quem traduz vai ter o direito de vender. Vocês imaginem, só em Campinas são, na diocese, eu acho que são 500 ou 600 igrejas. Imagina 500, 600 missais sendo vendidos. Então, também tem essa discussão financeira aí na questão. Então, ainda vai muito para frente essa história. Luciene. Padre, não deu tempo de eu perguntar, quando estava dentro do assunto, sobre a comungar. Se eu for decorrer do dia em 2 missas, tá? E à noite eu chegar na minha comunidade, ser celebração da palavra, eu posso comungar? Pode. Você não, a primeira pergunta que eu faço é para que ter ido em 2 missas, né? Não tem muito sentido. Realmente não tem. Quem tem que ir em todas as missas é o padre, porque ele tem que rezar, né? O resto do povo pode ir muito bem numa missa só. Mas caso você foi por algum serviço que foi prestar à igreja, não tem nenhum problema, você tomou parte, comungue sem nenhuma dificuldade. Mas não a questão da igreja é uma exortação a não fazer do gesto de ficar comungando como uma solução. Sim. É bom participarmos bem, comungarmos e tocarmos o nosso domingo aí como dia do Senhor. Obrigada. Nada. Certo, Bruna? Certo. Perdoem pelo atraso e o próximo já está preparado e eu não vou mudar nada se Deus quiser, então vai dar tempo de fazer certinho. Aí eu começo, então, só para a gente se lembrar. A partir do ato penitencial, aí nós vamos entender o sentido, como reza, como canta o ato penitencial. Depois nós vamos dar o passo para o hino de louvor e a oração coleta. A oração coleta eu quero dedicar um tempo até para a gente resolver e conscientizar sobre essa questão das intenções que a gente traz. Em 2 momentos é possível colocá-las de uma outra forma e ficaria muito mais bonito, tá bom? Vou pedir então a Deus que abençoe a todos nós. Rezemos aí pelo Padre Luiz Carlos. Ontem eu estive lá com ele almoçando, tá bem, tá feliz, prometeu que virá na novena de Santo Antônio de Santana Galvão, então eu já vou cobrá-lo, já vou até agendar para não correr o risco dele desistir. Mas está muito bem, muito feliz, foi uma conversa muito boa. Ele fala da paróquia de lá, eu falo da paróquia de cá, e a gente fica trocando figurinhas, né? Já que ele conhece bem vocês, né? Então a gente fica trocando figurinhas e organizando aí, mas foi muito boa
a visita lá na casa dele. Mandou um abraço para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima e de São João Eudes, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de sair, eu só queria fazer um pedido, né? Aqueles que puderem divulgar nas comunidades que eu for, eu vou falar. A comunidade Santana, a partir agora do dia 24 de agosto, passa a rezar uma missa todas as terças-feiras, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então, quem quiser celebrar conosco, seja bem-vindo na comunidade Santana, na Vila Santa Isabel. Nós teremos aí a celebração às 3 horas da tarde, às terças-feiras. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença e fiquem com Deus.